menos do que o aluguel comprando a sua casa em leilão. Será que isso é possível? Se você tem dificuldade de pagar o aluguel e juntar dinheiro ao mesmo tempo para comprar o seu imóvel, se você tem dificuldade de se organizar financeiramente para pagar o aluguel e pagar outro imóvel até que ele seja construído, por exemplo, se você quer conhecer uma possibilidade de como sair do aluguel em breve, mas com pouco dinheiro, se você não sabe que dá para pagar menos que um aluguel por mês comprando no leilão certo, ou se você se questiona se você deve realmente sair do aluguel, você precisa assistir esse vídeo aqui até o final. E se você quer um dia poder garantir aí para sua família uma casa própria, fica comigo aqui até o final, que você vai entender hoje que isso é possível. Essas são coisas sobre as quais eu venho falar aqui com você hoje, e eu vou te mostrar com um caso real e em números que os leilões eles podem ser a solução para todas essas travas que eu falei agora para vocês. Então o que eu venho fazer aqui hoje é te mostrar que é possível sim você sair aí do aluguel mesmo com essas questões todas e você achando que não é possível. Eu quero mostrar para você que quando você paga aluguel, você está pagando o imóvel aí para outra pessoa e que você pode parar de fazer isso muito em breve. E eu vou mostrar para você que é possível você realmente dar garantia para sua família de um lar com condições muito mais facilitadas do que a do mercado comum, desde que você adquira o conhecimento necessário e você se planeje para isso. Considerando o tema específico de hoje, que eu sei que é a dor de muita gente, e pode ser a sua também, de não conseguir sair do aluguel, eu quero falar primeiro com você sobre uma coisa. Se você está vendo esse vídeo aqui e pretende ficar comigo até o final, na busca de encontrar aí para você uma alternativa que seja vantajosa de verdade, para tentar adquirir um imóvel em uma oportunidade realmente diferenciada, é porque você está sendo movido por algo maior que te faz procurar efetivamente uma chance que permita que você alcance o seu objetivo. Ou seja, você não está turistando por aqui. Eu imagino que você está aqui realmente por um objetivo. Se eu estiver certa, deixa o seu joinha aqui para eu poder saber disso. E esse objetivo, gente, com certeza é conseguir ter o seu próprio imóvel. Eu imagino que isso seja então alguma coisa necessária ou conveniente para você. E eu quero lembrar você de que o motivo para estar aqui você já tem. O seu motivo deve ser provavelmente querer parar de pagar todo mês aí aluguel para outra pessoa, sendo que você nunca mais na vida vai ver esse dinheiro. E começar a pagar realmente uma coisa para você. Para você, para sua família, para poder garantir conforto, segurança para vocês. Só que a palavra motivação, que vem do termo motus, significa movido mais ação. Então, para você conseguir alcançar a sua meta, você precisa, olha só, da somatória disso. Motivo mais ação. Como você já tem um motivo, agora você precisa então da ação. Então, o que você tem que fazer? Você precisa sair da inércia e começar a colocar em prática as coisas, para realmente ver o resultado, ver as coisas acontecerem, para você conseguir chegar aí num destino final. Com tudo isso, o que eu te recomendo é não só assistir os vídeos aqui do canal por cima e seguir a vida. Eu te convido a refletir efetivamente sobre as questões que eu falo aqui, fazendo aí seus cálculos, pegando sua caneta, colocando no papel, fazendo projeção de quais seriam bons cenários aí para você adquirir seu imóvel, considerando a sua situação atual, em concreto, e o que o mercado de leilão tem a te oferecer. Depois que você fizer sua projeção, aí você começa a fazer o quê? Aplicar na prática as coisas que você está aprendendo aqui. Vai pesquisar, vai estudar, vai conversar com outras pessoas, para você conseguir ir evoluindo e criando sua bagagem aí, para poder participar efetivamente dos leilões e buscar o seu tão sonhado imóvel
em condições muito mais benéficas e com preços muito melhores do que no mercado tradicional. Eu lembro vocês que viver de espectador não resolve o seu problema. Se você quer realmente arrematar em leilão ou comprar aí numa pós-venda de leilão, estando engajado por conseguir um preço muito melhor do que no mercado comum, você precisa começar a agir. E isso significa aprender os detalhes desse assunto, colocar a mão na massa, pesquisar, como eu já falei, buscar informação, começar a ler edital, compreender o que está escrito, inclusive diligenciar para ver imóveis que estão aí no mercado e por aí vai. E por que eu tô falando isso, gente? Porque a ideia, a partir da criação desse conteúdo aqui, é realmente ver resultado e não perder tempo só passando mais um vídeo, perdendo 15, 20 minutos para você não ter nenhum resultado efetivo com tudo que você vem consumindo. Então, eu só tô fazendo esse alerta inicial por essa finalidade, para que você realmente consiga daqui a pouco ir vendo resultado, e vendo que as coisas existem, e vendo como elas acontecem, que elas acontecem com seus próprios olhos, e daí em diante conseguir realmente ter resultado, que no final das contas é o que interessa, porque assistir, pesquisar, olhar e não ter resultado não muda nada na sua vida. Certo? Então, passado esse momento de reflexão, para a gente poder seguir para o ponto principal do vídeo de hoje, se você está gostando do conteúdo aqui do canal, eu quero te lembrar de se inscrever aqui embaixo, de deixar a sua curtida, se o conteúdo está sendo interessante para você. E lá no final, não esquece de deixar o seu comentário falando o que você achou do conteúdo, se você tem dúvida, quais foram as suas impressões, qualquer coisa que você queira comentar aqui que possa acrescentar coisa para nós, tá bom? E falado tudo isso, agora sim a gente vai poder ir para o tema principal desse vídeo de hoje, que eu sei que vai te fazer entender os benefícios aí em números, na prática, de comprar o seu imóvel num leilão certo. E o que eu vou fazer aqui hoje? Olha só, eu vou fazer um comparativo dos cenários entre você pagar aluguel, comprar o mesmo imóvel no mercado comum e comprar o mesmo imóvel no leilão certo. Como os números não mentem, vai ficar muito fácil de você compreender a diferença entre as opções que eu falei agora para você: aluguel, mercado comum e leilão. Então, para ilustrar tudo isso e para te trazer números reais, antes de tudo, eu quero te mostrar hoje um imóvel que eu já adquiri faz um tempo. E eu vou usar aqui como exemplo, eu peguei esse para usar como exemplo para vocês, de uma pós-venda de leilão. Então, a ideia é pegar um caso real, uma arrematação real, pôr em números para você poder visualizar o resultado disso. E só uma primeira observação, então, para você que está chegando agora aqui pelo canal. O que é isso, então, que eu falei de pós-venda de leilão? Eu acho que muita gente que não está habituado não vai entender. Quando a gente fala de leilão extrajudicial, quando o imóvel ele é retomado pelo banco, porque teve uma inadimplência aí do comprador anterior, esse banco ele é obrigado, por força de lei, a levar o imóvel para 2 leilões. Então, ele vai para o primeiro leilão, e nesse primeiro leilão, o imóvel tem que ir para lance mínimo, basicamente pelo preço de mercado. Então, quanto vale no mercado é quanto vai lá na primeira praça, no primeiro leilão. E depois, se não for arrematado nesse primeiro leilão, aí sim vai para o segundo leilão, que é o momento em que o imóvel ele vai ser levado aceitando lances mínimos aí, basicamente a partir do valor das dívidas que são deixadas pelo devedor. Então, segundo leilão, valor basicamente das dívidas. Aí o que acontece? Se o imóvel ele não é arrematado em nenhum desses leilões, nem no primeiro, nem no segundo, o banco ele fica em tese livre para colocar outras formas de venda.
Beleza até aqui? Então ele não é mais obrigado a levar para leilão efetivamente, que é o que a gente chama de primeiro e segundo leilão. E esse imóvel, então, hoje que eu vou falar aqui para vocês, ele foi adquirido por meio de uma coisa que se chama venda direta online. E essa é uma das formas de venda que eu chamo de pós-leilão. Isso significa, então, que esse imóvel ele foi para um primeiro, foi para um segundo leilão, ninguém arrematou, e depois foi para essa modalidade de venda, que é a que eu falei agora para você, que é a venda direta. E foi o momento que eu comprei esse imóvel no passado. Então, existem algumas vantagens em comprar um imóvel nessa etapa de venda aí que eu mencionei. E essas vantagens são em relação ao quê? Ao primeiro e segundo leilão, como eu acabei de explicar para vocês. Só que isso é um assunto para outro momento. Mas existem essas vantagens. Então, resumindo, esse imóvel que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele foi comprado em venda direta online. Vamos lá, então. Esse imóvel que eu comprei é uma casa em um bairro totalmente residencial, totalmente familiar. Tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, vaga para um veículo. É uma casinha, como eu diria, de padrão bem comum, uma casa simples, mas muito bonitinha. Mas que eu vi uma oportunidade muito boa, o preço estava muito bom. E de fato foi uma oportunidade excelente que hoje atende muito bem uma família que reside lá. E eu vou mostrar aqui para vocês exatamente esse imóvel. Ó, gente, eu só não vou colocar detalhes de endereço, rua, porque esse imóvel ele já foi vendido. Já tem uma família morando nele, então eu acho que é indelicado colocar todos os dados específicos aqui dele, mas eu vou passar um panorama geral para vocês. Então vamos lá. Eu comprei essa casa aqui pagando 37,5% abaixo do valor de mercado dela. Ela está avaliada pelo valor mínimo de R$180 mil. E sabe quanto eu paguei? R$116 mil. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como ela ficou depois da pintura que nós fizemos. Ó, aqui é a frente da casa, a frente do imóvel. Depois que foi feita uma pintura básica, ficou com uma cara perfeita, linda, de novinho. Não tava tão ruim, mas pintura desgasta com o tempo e precisa ser refeito, né? Então veja só, para olhar bem aqui. Aqui nós temos a sala. Aí você vai ver, olha só, quão bem acabado. Um imóvel que tem roda-teto, um imóvel que já tinha pedra na pia, já tinha bancada aqui de pedra também. Todo branquinho, impecável. Já vinha com gabinete de cozinha, já vinha não, né? Já veio. Tinha até um guarda-roupa aí no quarto, que as pessoas deixaram e acabou ficando. Olha o banheiro, pausa pro banheiro. O banheiro já tinha box. O banheiro já tinha gabinete de pia embaixo do armarinho. Já tinha espelho. Olha só, então um imóvel que já veio pronto, completo. Do jeito que as pessoas saíram, o imóvel ficou. E aí vocês vão ver, por exemplo, a área de serviço. Então, como eu falei, um imóvel comum, básico, né? De uma metragem reduzida. Mas um imóvel que atende muito bem uma família. Então, essa é a casa que eu vou usar de exemplo aqui hoje para vocês. Aí, olha só, gente, essa casa ela foi construída
no ano de 2017 e foi vendida para o primeiro comprador que pagou nela por 150 mil reais, olha só. E foi vendida para o primeiro comprador que pagou nela 150 mil reais. Como vocês podem ver aqui, ó, em 2018. E aí o que aconteceu? Esse sujeito, antes de terminar de pagar o financiamento, se tornou inadimplente e perdeu o imóvel, deixou de pagar o financiamento dele. Aí, em 2022, o que aconteceu? O imóvel ele foi avaliado novamente para poder ir para leilão, né? E ele foi avaliado pelo valor de 185 mil reais. Então, ele teve uma valorização excelente em relação ao que já tinha sido comprado antes. Aí, o que aconteceu? Esse imóvel ele foi para leilão e depois, como ele não foi arrematado, ele foi para venda direta. Aí, ele foi para venda direta pelo valor de 116 mil reais, ou seja, com quase 40% de desconto. E foi aí que eu adquiri esse imóvel. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora? Vou mostrar números reais para vocês. Então, vamos lá. Eu comprei esse imóvel pelo valor total de 116 mil reais. Só que agora vem a parte boa. Eu paguei de entrada nele R$ 5.824 reais, que foi equivalente a 5% da minha proposta. E eu financiei mais ou menos 110 mil reais em 420 vezes. E aí tudo isso você consegue conferir aqui, ó. Então, o valor destinado ao pagamento da venda e compra objeto desse imóvel, o valor destinado ao pagamento da venda e compra do imóvel desse contrato é de R$ 116.490 mil reais, composto pelos valores abaixo. Vamos lá. Recursos próprios, 5.824, ou seja, o que eu efetivamente tirei do bolso como entrada. E financiamento, R$ 110.665 reais. As parcelas do financiamento, então, ficaram em exatos R$ 932 reais. E a taxa de juros, gente, olha só, ficou com 7,5% ao ano. O banco aqui, ele ainda facilita a questão dos juros para imóveis que são comprados aí em leilões ou vendas diretas deles próprios. Então, olha aqui na tabela como que isso ficou. E nesse caso, gente, não teve nem comissão de leiloeiro. Por qual razão? Porque venda direta não tem comissão de leiloeiro. Simples assim. Incrível, né? E detalhe, gente, esse imóvel, ele estava avaliado em 185 mil reais. Mas eu encontrei outros imóveis na mesma região e até na mesma rua, com a mesma metragem e em valor muito superior a isso. Então, olha só, vou mostrar aqui também de exemplo para vocês. Ó, então eu falei que o imóvel estava avaliado em 185 mil reais. Esse imóvel, ele tem 50 e poucos metros quadrados de construção e 75 de terreno. É uma metragem pequenininha, mas eu peguei exatamente dois aqui semelhantes para vocês terem como parâmetro e ver como é que é a questão de mercado. Então, olha só, valor desse imóvel aqui que eu encontrei, 202 mil reais, mesma metragem, 52 quadrados de construção, 2 quartos, uma vaga, um banheiro. E aí vou mostrar as fotos para vocês verem como é parecido. Olha, até a frente é muito semelhante. Era um bairro com imóveis bem padronizados, assim, bem semelhantes. E olha só, valor de mercado aqui, 202 mil. Bem acima do que foi avaliado o imóvel que eu mostrei anteriormente, que foi o que eu comprei. Aí olha só, outro aqui, exatamente com as mesmas características. 52 metros quadrados, 2 quartos. O imóvel parece praticamente o mesmo também. Ó, parte interna.
mesma configuração. Lavanderia abertinha, mesma configuração, olha. E olha só o valor, R$210 mil aqui, ó. Então, o negócio foi ainda melhor do que parecia, porque as avaliações ali da região estavam melhores do que o avaliador efetivamente avaliou quando foi para leilão. Agora vamos supor que você não quisesse comprar outro imóvel ali, mas você quisesse alugar um imóvel como esse pela região, porque você acha que aluguel vale muito a pena. Então eu peguei alguns imóveis com características semelhantes, ali também na mesma região, desse que eu adquiri em específico, também com metragem semelhante, mesma configuração de tamanho, cômodos, etc. E olha só o que eu encontrei aqui, ó. Metragem semelhante, parecido, 2 quartos, um banheiro, uma vaga. Olha o valor, 1.130 mensal. Depois disso, 60 metros quadrados, 2 quartos, um banheiro, uma vaga. Imóvel também super parecido, semelhança até de frente, banheiro, cômodo, etc. Olha só, R$1.300 mensais. Depois desse, 52 metros quadrados, exatamente a metragem de construção do outro que eu adquiri. 2 quartos, um banheiro, uma vaga, ou seja, mesma configuração, R$1.450 mensais. Então, se você quisesse alugar aquele imóvel que eu acabei de falar para vocês, que eu pagava R$932 mensais, vocês encontrariam no mercado aí a partir de 1.150, podendo ir até 1.450, fora outros que existam aqui, né? Como vocês podem ver, são imóveis que são até menos bem acabados do que o que eu adquiri. E o valor aí de aluguel vai de 1.100 e pouco até 1.400 e pouco. Então tem uma variação aí, bem superior ao que eu pagava mensalmente. Só para vocês terem uma ideia, eu recebi algumas propostas imobiliárias de imobiliárias que queriam alugar meu imóvel para os clientes dela, e eles queriam anunciar aí por 1.200 e poucos reais. Então, agora para pensar. Se você for alugar um imóvel, você tem que fazer o quê? Caso você não tenha fiador, normalmente você vai ter que pagar 3 meses de caução para conseguir locar esse imóvel, certo? Se você for dar isso, considerando esse valor de aluguel que eu mencionei agora, que foi em torno de 1.250, isso foi o que me propuseram, né? Você ia ter que dar uma caução aí de R$3.750 mais ou menos. Então, olha só, gente. Pega essa caução e põe mais R$2.000. Você ia pagar a entrada dessa casa e ainda teria parcelas muito menores mensalmente. Vamos fazer então um comparativo em números até aqui do que eu falei para você visualizar melhor tudo isso que eu tô te explicando. Então, olha só aqui na tabela. Um imóvel avaliado em 185 mil, que foi o valor desse meu caso prático. Em leilão, comprando em leilão ou venda direta ou modalidades semelhantes. Valor de entrada, R$5.800 mais ou menos. Se você fosse alugar, você teria que dar uma caução de mais ou menos R$3.750. Parcela mensal, como é que ficaria? Comprando nessas modalidades de venda que eu falo. R$932 mensais. Se você fosse pagar aluguel nesse meu imóvel,
R$ 1.250 mensais. O aluguel é muito mais caro. Agora, outro dado que é importante. Juros ao ano, percentual de juros ao ano, gente. Comprando dessa forma que eu falei, 7,5% ao ano. E pagando aluguel indefinido. Por isso deixei uma interrogação aqui para vocês, porque o índice de reajuste de locação é indefinido. Às vezes sobe muito, às vezes sobe um pouco, às vezes não sobe tanto. De qualquer forma, é um índice indefinido. O que é definido é que vocês já viram que nesse caso não vale a pena pagar aluguel de jeito nenhum, porque sai mais caro. Agora eu quero aproveitar para mostrar outro cálculo para você, para a hipótese de você comprar esse imóvel no mercado comum, não sendo aí por leilão ou outras formas de venda. Vamos supor então que eu comprasse esse mesmo imóvel que eu tô falando, que eu adquiri na situação prática aqui, só que no mercado comum. E pelo valor que ele foi avaliado aí, que foi de R$ 185 mil, que ainda estava abaixo do valor de mercado efetivamente. Como que isso ficaria na vida real? Então, ó, para eu te mostrar isso com precisão, eu abri aqui o site do próprio banco e fiz a simulação pelo próprio site para vocês terem os valores reais. Supondo que você tenha aí uma renda de até R$ 6.000 mensais. Coloquei aqui esse valor para simular. E inseri outros dados aqui também, né, para simulação, claro. Só que considerando os valores reais, 185 mil, valor do imóvel, para ser financiado num prazo de 420 meses. Como que isso ficaria em números? Se você comprasse no mercado comum, olha só, valor de entrada, gente, R$ 37 mil. Valor do financiamento, R$ 148 mil. Aí, como é que ficaria isso no mensal? Olha só. R$ 1.585 mensais, pelo menos. E outro dado importante, taxa de juros efetivos. 9, agora mais uma observação, ó, vamos supor que você não tivesse uma renda de 6 mil aí mensais, e sim uma renda de 5 mil reais. O resultado seria outro, tá? Então, dependendo da sua renda, no mercado comum, o resultado é um ou o resultado é outro. A entrada do imóvel pode baixar ou pode aumentar. Se a sua renda é menor, nesse caso aqui que eu estou simulando com 5 mil, o valor da entrada sobe. O banco não aceita financiar 80% para você. Aí olha como ficaria um imóvel de 185 mil, com valor de entrada de 46.331 e eles financiariam só 138 mil reais. Olha como o valor de entrada subiu. Depois disso, como é que ficariam as parcelas então? Olha só. A partir de R$ 1.488 mensais, com a mesma taxa de juros do caso anterior que eu mostrei na simulação, 9,99% ao ano. Então, gente, conforme a simulação aí do próprio site do banco, olha só essas diferenças. Presta atenção nas diferenças. Eu vou deixar isso aqui em uma tabelinha também para vocês visualizarem com mais tranquilidade. Comprando em leilão ou na modalidade de venda que eu tô falando para vocês. 5.800 de entrada mais ou menos. Comprando no mercado tradicional, 37 mil de entrada mais ou menos.
Se você fosse pagar aluguel, você teria que dar uma caução aí de R$ 3.750 mais ou menos, que com mais 2.000 você compraria e pagaria a entrada desse bem se comprasse em leilão ou venda direta, por exemplo. Parcela mensal inicial, comprando de forma facilitada, como eu ensino para vocês, R$ 932 mensais. Comprando no mercado tradicional, quase R$ 1.600. Se você fosse pagar aluguel, R$ 1.250. Aluguel acima do valor do financiamento mensal, ou seja, aluguel mais caro do que a parcela de você comprar no leilão ou venda direta. Juros ao ano. Se você comprar nas formas facilitadas, como eu explico para vocês, olha só, 7,5% ao ano. Se você comprar no mercado tradicional, 9,99% ao ano. E aluguel, como eu falei, completamente variável. Observação importante, nos 2 primeiros casos, um dia o imóvel vai ser seu. No último caso, que é o aluguel, você vai pagar mais do que você pagaria comprando esse imóvel da forma que eu comprei. E esse imóvel, ele nunca seria seu. O que é importante você notar, então? Independentemente da sua renda, desde que você tenha margem de crédito para financiamento, com o banco que você vai fazer a transação aí, o que tem que ser pré-aprovado, a entrada vai ser de 5% se o certame admitir isso. E aí eu te lembro que esses são os leilões e pós-venda de leilões aí da Caixa, gente, e não de todos os bancos. E que também não são todos os imóveis que admitem isso, apesar de ser a grande maioria. Eu diria aí que uns 90%. Aí você vai ter que fazer o quê? Essa parte vocês já sabem, consultar o edital. E aí, caso admita, então, e a sua margem de crédito permite financiamento, aí vai ser isso, 5% de entrada. E eu sei que às vezes parece difícil colocar na cabeça que existem essas oportunidades efetivamente. Mas, gente, elas estão disponíveis todos os dias no mercado. Basta você procurar. E para finalizar os cálculos, eu vou mostrar para vocês agora a informação mais assustadora de todas desse negócio que eu tô falando hoje. Olha, eu preciso que nesse momento você se comprometa em não lamentar todo o seu passado de aluguel aí. Essa é a primeira condição, combinado? Então, ó, usa isso pro seu futuro e não para lamentar o passado, porque eu sei que isso pode acontecer. Então, olha só, esse imóvel que eu mostrei aqui para você, ele já foi vendido para uma família. Foi um imóvel que eu comprei justamente com esse propósito. Se essa família, ela tivesse comprado esse imóvel aí do jeito que eu comprei, nessas mesmas condições, né, que eu expliquei para vocês, tendo conhecimento adequado para isso e sabendo onde pesquisar, sabendo analisar se de fato era uma boa oportunidade no momento que estava disponível ou se não era, e usando a estratégia certa, ela poderia, olha só, presta atenção, ter morado lá de graça durante mais ou menos 27 meses. Aí você vai falar, nossa, mas que raciocínio doido é esse, Carol? Como assim morada de graça lá por 27 meses? Então, gente, presta atenção aqui. Se você estiver olhando o WhatsApp, tiver alguém falando com você, pausa e volta o raciocínio aqui comigo, que esse é o dado mais importante desse vídeo. Olha só, esse imóvel, ele me gerou um lucro de mais ou menos R$26 mil. Líquidos, ou seja, descontando tudo que se tem direito. Se essa família que comprou de mim tivesse comprado para morar esse imóvel que eu comprei, da forma que eu comprei, pagando o que eu paguei, ou seja, pagando parcela mensal aí de R$930 mais ou menos,
essa família poderia ficar por 27 meses morando nesse imóvel sem ter custo efetivo. Vem cá entender isso então comigo, ó. Eu vou deixar mais uma vez uma tabela aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Presta atenção, ó. Lucro líquido de mais ou menos R$26 mil. A despesa mensal de financiamento era de R$932. Se você dividir o lucro líquido pelo valor da parcela mensal, esse lucro, ele suportaria o encargo mensal por 27 meses. Então, olha só, 26 mil por 932 igual a 27 meses. Então, se essa família tivesse morado lá por 27 meses e no final do 27º vendesse esse bem, ela teria sido reembolsada de tudo o que ela gastou até aquele momento. Tudo. Eu não vou detalhar aqui para não bagunçar o raciocínio, mas quando eu falo tudo, isso inclui registro, imposto, taxa, despesa extra, reforma, parcela de financiamento, corretagem, tudo. E ela seria reembolsada. Então, olha só, é óbvio que ela não teria lucro aí proveniente dessa venda, porque o dinheiro que ela receberia seria para reembolsar aí tudo que ela tirou do bolso até esse momento da venda, depois dos 27 meses. Só que ela poderia fazer uso desse bem aí durante os 27 meses. E vendendo no final desse período, ela ia colocar de volta no bolso dela tudo aquilo que ela tirou durante o período de aquisição desse bem. Tudo que ela tirou do bolso. Se bem que, olha só, deixar de pagar aluguel por 27 meses já é um baita de um lucro. Então, olha só, entenda de verdade, pense, para você não criticar sem estar compreendendo o que eu tô falando. Você teria os custos inerentes à aquisição desse bem aí durante o período inicial. Claro, você ia ter que pagar a entrada, ia ter que pagar imposto, taxa, etc., parcela, reforma. Só que aí você ficaria morando lá por 27 meses. Vendendo no 27º mês, o que aconteceria? Você seria reembolsado de absolutamente tudo o que foi gasto e você usufruiu durante os 27 meses desse bem. Tá bom isso aí pra você? Você entendeu o que eu tô explicando aqui? Diz aqui embaixo pra mim, gente, se isso tá claro pra vocês, se vocês compreenderam esse cálculo e o que vocês acham disso, né? Qual a impressão de vocês? Seria um bom negócio? Tá meio esquisito? O que vocês acham? Só que olha só, pra você que tá achando meio esquisito, você não precisa acreditar no que eu tô falando aqui, se você ficar aí se perguntando, será que é assim? E aí o que você faz? Pega o seu dedinho, entra no site do banco, busca imóveis disponíveis, acompanha, veja por quanto eles são arrematados, elabore seus cálculos e veja por quanto que eles podem ser vendidos e veja com os seus próprios olhos que isso é assim. Aí você não precisa acreditar em mim. Pega e faz que você vai entender. Então, é um desafio para você, tá bom? Para você que fica se perguntando, será? E agora, só para lembrar o pessoal que está acompanhando aqui, mas que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita esse momento para você se inscrever, se você está gostando dessas informações aqui, se você não sabia se isso está agregando valor para você. E deixa o seu comentário, deixa aí o seu like, aproveita para você se manifestar, dá um sinal de vida aí para mim. E lembrando que se você não se inscreve, você não recebe as novidades que eu coloco aqui para vocês. E eu também não sei se vocês estão curtindo, se o conteúdo está sendo bom para vocês. Então, a sua reação é importante para eu saber se o conteúdo está sendo legal. Então, reage, ok? Agir, como eu falei no começo. Mas, voltando para o assunto, então, se você souber comprar direito, gente, se você souber fazer toda a análise do bem para ver se ele está regular,
Se você souber ver que não tem nenhuma questão jurídica ali que prejudique o seu negócio, a sua compra. Se você souber ler, interpretar o edital do leilão, ou da venda direta, né, que pode ser uma das modalidades, e não tenha nada que seja prejudicial aí para você, sabendo identificar que os seus direitos eles estão garantidos de acordo com as normas específicas do leilão. E o que mais? Fazendo o levantamento aí de todos os documentos do imóvel e analisando de forma certa. Você que está aí duvidando também consegue fazer uso desse tipo de benefício. Então, estude. Isso é o que faz que você possa aproveitar esse tipo de oportunidade também. E sabe o que te deixa encalhado pagando aluguel para sempre? Para sempre. Simplesmente a sua falta de conhecimento. Não é nada além disso. E o meu recado então de hoje para você é: deixe de ser refém disso. Você não precisa ser refém disso para sempre. Aproveita aí, pega o seu motivo que a gente falou lá no começo e adquire conhecimento e coloca isso em ação. Então, haja com motivação. E aí, o que eu quero te dizer com isso? Você que está aí pagando aluguel, você só está ajudando os investidores a ampliar seus negócios. E tudo bem isso acontecer. Como eu já falei aqui em outros vídeos, eu faço isso. Normal, ótimo para quem sabe fazer. Mas façam os seus próprios negócios. Você pode ser a pessoa que compra o seu imóvel em uma oportunidade excelente, aprendendo a comprar certo, obviamente, ou você pode ser a pessoa que vai pagar o imóvel para outra pessoa até o fim da sua vida. A escolha é sua, a decisão é sua. E a decisão sobre isso e a consequência é você que vai suportar também, tá bom? Então, gente, eu sei que o tema de hoje foi pesado, que deve ter deixado algumas pessoas chateadas em não ter conhecido isso antes. Mas aproveita esse momento para você fazer os seus cálculos se você ainda não começou. E eu te convido de todo o coração, caso você tenha a mente fechada aí para novas oportunidades, eu te convido a estudar sempre muito mais sobre o assunto e ir para campo, para você conseguir realmente ver que existem excelentes oportunidades nesse mercado e para você também poder aproveitar. É um mercado para todos, para todo mundo. E te mostrando esse exemplo prático de hoje, eu espero realmente ter contribuído para você conseguir ter uma visão melhor dos números e ver que também pode fazer uso disso, tá bom? Então, para finalizar, gente, lembra de se inscrever aqui no canal, lembra de deixar o seu like e deixar o seu comentário aí, as suas impressões sobre o assunto, o que vocês quiserem, que vai ser bom para eu poder ver para os próximos vídeos, ver se vocês têm dúvidas, ver se está tudo claro. E isso só acrescenta para nós, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. E eu vejo vocês no próximo vídeo.